Queridos amigos, que o Senhor nos ampare para um trabalho produtivo na noite. Gostaríamos hoje de lembrar a notável figura daquele escritor russo, Leon Tolstói. Ele foi o maior escritor da história da Rússia e, por que não dizer, também do mundo inteiro. Ele foi uma das musas, uma das estrelas dos pensamentos literários de toda a história. Poeta, filósofo, pensador, romancista, conseguiu nos trazer páginas belíssimas, livros portentosos, que nos trouxeram a todos deleites e felicidade. Tolstói viveu na Rússia de 1828 a 1910. Foi um período fértil de trabalho literário produtivo. A partir de 1910, ele deixou esse mundo terreno e começaram a surgir aqui no Brasil pérolas literárias através da conhecidíssima médium Ivone do Amaral Pereira, com a assinatura de Leon Tolstói. Mais tarde, ele vem, através de uma outra médium, que é Célia Xavier de Camargo, também trazer as suas belas obras. No livro A Eterna Mensagem do Monte, Tolstói dá um depoimento bastante significativo. Nos diz ele que se sentia fortemente atraído pela majestosa figura do Nazareno. Parece, dizia ele, ter vivido naquela época e ter ouvido diretamente dos lábios do Cristo aquelas mensagens alvissareiras do Evangelho. Evangelho que o Senhor trouxe, um código de moral por excelência, capaz de reformar a humanidade, o nosso mundo terreno, transformar a terra num mundo ditoso e feliz. Nos fala ele ainda do Sermão do Monte, a maior poesia que o mundo já conheceu. Só uma pessoa insensível para ler, ouvir o Sermão da Montanha e não se ver tocado no seu íntimo espiritual com uma mensagem desse tamanho, desse porte, dessa beleza, que encanta não só os homens, como os espíritos de todos os matizes. A médium Célia Xavier de Camargo teve contato com o insigne escritor russo pela primeira vez quando ela trabalhava o livro Em Busca da Ilusão, do espírito de Jesus Gonçalves. Aí cabe um pequeno parênteses. Por que não Jesus? O nome dele, para o homem comum, seria Jesus. Mas ele se recusava peremptoriamente a usar o nome de Jesus. Então ele colocou um acento no primeiro R para ser chamado de Jesus Gonçalves. É um comentário simples, mas de grande profundidade espiritual, ouvir essa pequena história deste trabalhador hoje no mundo espiritual. Ele foi um ranceniano, lutou com grandes dificuldades na colônia de Curupaiti e hoje na espiritualidade é um amigo dos espíritas.
e nos trouxe belos livros através dos médiuns psicólogos. Quando Leon Tolstói se aproximou da médium, lhe disse que estava autorizado pelo alto a escrever por intermédio dela as suas memórias, mas isso se ela concordasse. Então a gente vê a finura espiritual desses grandes espíritos, que nada impõem, pedem por gentileza, esperam a concordância do médium. Se ela estiver de acordo, ele escreve as suas memórias. Um trabalho assim, um pensamento próprio de um espírito elevado. E ele esclarece que Célia havia vivido na Rússia, numa região russa, e que foram contemporâneos à época. E ele, na época, estava distante do trabalho literário. Mas ela, como habitante da região, guardava na memória espiritual o idioma russo e todas aquelas imagens daquelas paragens, e isso facilitaria a comunicação, a transmissão do livro, ou dos livros, porque logo em seguida veio Mansão dos Lilazes, de Leon Tolstói. A nossa queridíssima irmã Célia Xavier de Camargo confessa no livro A Eterna Mensagem do Monte, uma palavra do médium, que ela ficou apavorada quando surgiu a oportunidade de escrever livros inspirados por figura de tal expressão como Leon Tolstói. Ficou temerosa, mas ele passou a tratá-la com muito carinho e explicou que essas particularidades, a afinidade com o médium, aquela convivência do passado, tudo aquilo tecnicamente facilitaria a comunicação, a transmissão dos textos que viriam, onde nós vemos que na mensagem do Cristo não existe a figura do menor esforço. É necessário nós compreendermos a responsabilidade de tais trabalhos, o cuidado que a espiritualidade tem para nos trazer obras como essas ditadas por Leon Tolstói, que são de uma beleza, de um primorismo extraordinário, e que nós precisamos valorizarmos e aproveitarmos a oportunidade, aproveitarmos aquilo que Deus nos dá, que a espiritualidade maior nos traz, porque só com a autorização do Cristo essas obras vêm à luz, ao nosso alcance. E muitas vezes nós temos ali na prateleira trabalhos dessa natureza e que não fazemos o uso devido, não aproveitamos a oportunidade. Estaríamos o esforço de outros médiuns psicógrafos, como a professorinha Zilda Gama, que trouxe a magistral pena de Victor Hugo, como querem os franceses, ou Victor Hugo para nós brasileiros, livros belíssimos, que você, quando chega na última página, volta para a primeira para ler de novo, porque são livros gostosíssimos, saborosos de serem lidos, que estão à nossa disposição e que nós precisamos valorizar. Há pessoas que não têm o hábito da leitura. É necessário adquirir esse hábito. Abre-se todo um belíssimo universo
de obras majestosas, como citamos Ivone do Amaral Pereira, que nos trouxe assim muitos belos livros, o Cavaleiro Daumier, o Drama da Bretanha, e muitos outros que nos encantam o espírito. É muito gostoso ler os livros espíritas, não só agradáveis ao serem compilados, como também muito instrutivos. Há companheiros que não leram as obras de André Luiz, ou leram um livro, Nosso Lar. André Luiz escreveu aproximadamente 15 livros, e são livros que nos levam a uma excursão sobre todo o mundo espiritual, com amplitude, com detalhes, com riqueza de detalhes. Assim como o Chico foi o instrumento para André Luiz nos trazer esses belos livros, foi Célia Xavier de Camargo o instrumento de Leão Tolstói e outros para nos trazer um beletrismo confortante e esclarecedor. Leão Tolstói lamenta, dá esse depoimento, não ter aproveitado a oportunidade que estivera com Cristo. Ele era ainda um espírito incipiente e, estando face a face com o Senhor, não soube aproveitar a oportunidade. Disso muito se lamenta, mas aproveitou para escrever a respeito daqueles que foram conquistados por Jesus, que conheceram o Mestre, que absorveram a sua doutrina, que se tornaram outros homens e deixaram marcos nas páginas da história com exemplos extraordinários. Então, meus amigos, ler Leão Tolstói através da pena da dona Ivone do Amaral Pereira ou de Célia Xavier de Camargo é um prazer muito grande. E vai aqui o nosso convite aos amigos para aproveitarem a oportunidade e desfrutarem deste prazer enorme, que são os livros de Leão Tolstói. Ele volta das sombras da morte para nos trazer o seu talento literário. Ele consegue, através das palavras, dar cores vivas às narrativas. Nós nos sentimos não mais lendo os livros de Tolstói. Parece que nós nos transportamos para a história e passamos a viver todo aquele cenário. Um escritor de talento consegue fazer isso. Aproveito para fazer um comentáriozinho. No mundo espiritual existe um tipo de laboratório em que aqueles que têm a oportunidade de visitá-lo fazem uma pesquisa de alguma ocorrência, por exemplo, da história. É um telão curvo, que você se senta numa poltrona e você, quando começam as imagens, você se sente transportar para o cenário. Então você ouve os ruídos, sente a temperatura, sente os odores, você passa a viver todas aquelas ocorrências, todo aquele cenário, como se lá você estivesse vivendo quando aquelas coisas todas aconteceram. E é muito comum esse tipo de trabalho, esse tipo de laboratório, para as pessoas que chegam no mundo espiritual, às vezes encharcadas de revolta pelo que lhes aconteceu, achando que era uma injustiça. Então os técnicos espirituais usam essa técnica. Então
o elemento é colocado nessa poltrona ante esse telão e os técnicos tiram da memória dele como se fosse um projetor cinematográfico e projetam as imagens e ele passa a recordar e a viver, entre aspas, todo o cenário daquelas ocorrências que geraram aquela prova dolorosa da qual ele se sentia injustiçado. Meus amigos, vai aqui um conselho do mais velho fisicamente, quem tem mais cabelos brancos, até pouco por sinal. Vejam, amigos, não, hipótese alguma, jamais se queixe das suas provações. Elas são duras, elas são espinhosas, elas são difíceis de serem suportadas, sem dúvida, mas elas não são injustas. A palavra injustiça não existe no dicionário divino. O dicionário divino desconhece a expressão injustiça, porque tudo aquilo que nos acontece são colheitas de um passado nefasto, dos nossos erros do ontem, e não há quem não vá ajustar as contas com a vida, porque isso é do nosso interesse. Nós precisamos lutar com as nossas provas para superarmos os nossos passados de equívocos pequenos e grandes. É a oportunidade, é a forma de nós nos livrarmos de dívidas espirituais. E foi o que aconteceu com Leão Tolstói. À época do Cristo, ele teve a oportunidade de se avistar com Jesus, mas era muito imaturo espiritualmente. E ele amargou duramente essa recordação. Vocês já imaginaram um de nós ter um encontro com Jesus pessoalmente? Ouvir dos lábios do Senhor as suas prédicas diretamente e não aproveitar, não se reformar intimamente, é um lapso, é um equívoco que fica marcado para todo sempre. Jesus, meus amigos, é uma entidade que tudo aquilo que nós pudermos imaginar de grandiosa fica muito aquém. Nós ainda não podemos imaginar com detalhe a grandeza de Jesus, a sua sabedoria, a sua doçura, a sua capacidade de amar. Nós olhamos o planeta terrestre em pleno cosmos, essa é a obra do Cristo, toda a sua geologia, toda a sua estrutura, todas as suas finalidades, todos os seus fenômenos físicos, químicos, foram por ele calculados e materializados através dele e de sua equipe de assessores, para que nós, seus tutelados, porque Deus nos criou, o Pai infinito, a inteligência cósmica criou-nos e nos entregou nas mãos de Jesus. E dizia ele: em minhas mãos nenhuma dessas ovelhas se perderá. Todos nós, num futuro próximo, distante, receberemos a chancela do Cristo, da nossa libertação espiritual, do nosso engrandecimento. Que trabalhemos duramente para que essa época, esse período de engrandecimento, chegue o mais breve possível. E foi por isso que esse espírito nobilíssimo, Leão Tolstói, se debruçou a psicografia de Célia Xavier de Camargo para nos trazer essas belas obras como A Eterna Mensagem do Monte, que é um livro gostosíssimo, que eu recomendo aos amigos não deixarem de ler.
sou capaz de apostar que exista na biblioteca da casa para empréstimo. Mas há em qualquer livraria espírita a possibilidade do livro ser adquirido, ou através do serviço de remessa postal da editora Clarim, que é o www.oclarim.com.br. É um site que pode ser acessado para se conquistar os livros desejados a preços praticamente de custo, porque o Clarim não visa lucro nem objetivos comerciais, apenas um serviço de distribuição de belas obras. Então nós vemos como é tecnicamente difícil para um espírito do jaez de Leon Tolstói escrever através de um médium. Ele teve que procurar alguém que com ele conviveu num passado remoto na Rússia e com quem tivesse afinidade. E ainda os esforços tecnológicos dominados pelos mentores espirituais para que esse luminar das letras pudesse trazer as suas páginas encantadoras através de uma médium. Não é uma tarefa fácil. Por isso, amigos, que nós precisamos estudar o assunto e valorizar essas dádivas espirituais. Assim como a dona Célia, a dona Ivone do Amaral Pereira, assim como a professora Zilda Gama, nós tivemos outros médiuns que nos trouxeram livros assim extraordinários, como o Divaldo Franco, que já está em 200 e tantos livros psicografados. Se não erro, cerca de 250 livros. E o notável Francisco Cândido Xavier. Meus amigos, ler um livro psicografado pelo Chico é um doce, é uma alegria, é um bem-estar, é uma conquista, é uma felicidade. E o Chico nos deu 400 e tantos livros, livros belíssimos, história, religião, filosofia, e todos os princípios de ciência espiritual, através de espíritos dos mais variados padrões espirituais, trazendo a sua experiência, as suas memórias, até espíritos familiares daquelas pessoas que participavam das reuniões do Chico, casais que lá, aqui mesmo, na rua, na Alameda dos Arapaneses, mora uma senhora e procurou o Chico com o coração espedaçado pela morte de um filho. E lá chegou com o coração aos cacos. E eis que o jovem, pela pena do Chico, escreve para a mãe uma carta, identificando-se com todas as peculiaridades, todos aqueles formatos verbais daquele menino que havia falecido. Refere-se aos entes queridos com familiaridade, fala do pai, fala dos irmãos, fala dos amigos. Então é o Chico que sabia de tudo isso. Essa senhora estava no auditório incógnita, ela não falou com ninguém, lá foi somente derramar suas lágrimas em busca de um consolo. E eis que recebe uma carta do filho falecido com todas as particularidades. E aí vem as pessoas de má fé, de má vontade, isso é porque o Chico era muito observador, ficava olhando. Se os amigos não sabiam, saibam, o Chico enxergava de um olho só. Ele tinha uma atividade monocular, era cego de um dos olhos. Então ele lá psicografando com aquele jeitão, com
a mão esquerda sobre os olhos e a mão direita sobre o papel, sabia todas as particularidades daquela senhora que lá foi chorar lágrimas terríveis, lágrimas calientes, como diz o espanhol, do falecimento do seu filho. E eis que o menino pega a pena do Chico e escreve para a mãe uma belíssima carta, provando a sua identidade, a sua sobrevivência. Então, meus amigos, Célia Xavier de Camargo é uma psicógrafa. Psicografia é coisa séria, da mais alta responsabilidade. Por isso que ela tremeu nas bases quando soube que ali estava ao seu alcance o espírito de Leão Tolstói. Ela achou que aquilo era um desafio muito além das suas forças, das suas possibilidades humanas, ter que retratar o pensamento daquele imortal que deixou o nome na história da humanidade como beletrista, as suas pérolas literárias que o mundo inteiro reconheceu. E eis que Leão Tolstói volta através de médiuns brasileiros, como Divaldo Franco, como Ivone do Amaral Pereira e mais recentemente Célia Xavier de Camargo. E é para nós, brasileiros, uma felicidade termos esses livros escritos em bom português, ao nosso alcance. A doutrina espírita, o trabalho espírita, o movimento espírita, abre-nos essas portas para nós podermos conferir a imortalidade da alma, porque não pode uma dona de casa, uma mãe de família, ter a capacidade de um Leão Tolstói na elaboração de livros. É necessário que seja a mediunidade autêntica do médium psicógrafo, que retrata o mundo espiritual com fidelidade para a nossa alegria, a nossa felicidade, como foi o caso das médiuns que citamos e de Chico Xavier com a sua obra ímpar. Chico foi o maior médium psicógrafo da história da humanidade. O mundo conheceu grandes psicógrafos, mas Chico foi o maior deles, porque muito além do grande psicógrafo que ele era a pessoa do Chico que era grandiosa. Quem não conheceu o Chico e não se encantou com aquela simplicidade, aquela bondade, aquela bonomia, aquela vontade de servir, de trabalhar pelo próximo, estava sempre disposto. É por isso, meus amigos, que a obra do Cristo não tem improvisos, não tem senão aqueles trabalhadores idealistas que se entregam para construir uma obra com galhardia, com boa vontade, com altruísmo, com espírito de idealismo. Os amigos, agradecendo a ajuda desse majestoso Espírito que nos traz suas memórias, agradecemos aos amigos a paciência e a nossa reunião sincera. O Senhor nos guarde, nos abençoe. Muito obrigado.